Olá galera, aqui é o Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud. Desejo as boas-vindas à terceira temporada do Google Cloudcast. Que prazer! Fala aí, Marcelinho, não é verdade? É isso aí, Dani. Oi, gente, eu sou o Marcelo Gomes, eu também sou executivo de contas aqui no Google Cloud. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Com certeza, Marcelinho. Estamos na nossa terceira temporada. A gente está muito feliz com a repercussão do programa. A gente só tem a agradecer a vocês pela audiência, pelas mensagens. E se você quiser continuar entrando em contato conosco, envie o seu e-mail para googlecloudcast@google.com. A gente aceita de tudo. Pode mandar crítica, pode mandar sugestão, mas principalmente sugestões e elogios. Isso ajuda muito. E hoje a gente vai receber uma empresa que reúne um modelo de negócio de tecnologia, dados, fidelização, marketplace, TechFin, e que é um cliente Google Cloud, certo, Marcelo? É isso mesmo, Dani. E antes de a gente chamar os nossos convidados, já segue o Google Cloudcast na sua plataforma de streaming preferida para ficar sabendo logo de cara quando os próximos episódios da terceira temporada vão estar aí disponíveis para vocês acompanharem a gente. Dani, por favor, compartilha mais um pouquinho com a gente aí do que a gente vai falar aqui hoje com os nossos queridos convidados. Mas é claro, Marcelinho. Olha só, gente, são 20 anos de atividade, atuando com as plataformas B2B e B2C, que integra e monetiza 3 frentes de negócio altamente sinérgicas: Loyalty, Marketplace e TechFin. Em 2018, adquiriu a sua então concorrente NetPoints, o que duplicou a base de clientes para 40 milhões. Hoje, já está presente em 13 estados brasileiros, reconhecida como pioneira no mercado de fidelidade por coalizão no Brasil. Já possui mais de 48 milhões de clientes cadastrados em todo o país. Números gigantes, né, Marcelinho? Exatamente, Dani. E ainda mais, né, depois disso, conheceu o Google Cloud e migrou mais de 7,8 bilhões de linhas, o equivalente a mais ou menos 4 tera de dados, que fez o pessoal da DOTS conseguir alcançar uma economia de R$800 mil. E eles conseguiram aumentar a produtividade dos profissionais, né, transformando o que antes exigia aí várias horas de cargas diárias de manutenção em cerca de 16 minutos. E hoje possuem vários fluxos envolvidos aí em menor tempo e com muito mais agilidade para o time. E eu queria até aproveitar para compartilhar aqui com vocês que quando eu entrei no Google foi um dos primeiros clientes que eu trabalhei. Então é uma felicidade ter vocês aqui com a gente. Mas eu vou deixar o Dani anunciar, apesar de eu já ter dado um spoiler. Já deu spoiler, Marcelinho, mas maravilhoso. Já fizemos uma introdução bonita, com números reais. Então seja bem-vindas, sem mais delongas, DOTS. A gente recebe nesse episódio 2 dos seus representantes, Jonathan Mendes, Head de Data da DOTS, o homem que entende de dados literalmente. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Saúdo aí todos os ouvintes aqui do Google Cloudcast. É um prazer enorme estar aqui e contar um pouquinho mais sobre a história aqui da DOTS. Acho que posso compartilhar rapidamente aqui, né, a trajetória da DOTS, que vem super importante desde de 2018 para cá, que quando fechamos um contrato importante com a Google, começamos uma transformação digital muito importante, onde o Google nos apoiou muito, né? A gente não conseguiria ter o crescimento exponencial que nós gostaríamos sem estar numa nuvem tão importante quanto a Google, que tem tecnologias de ponta e que nos apoia principalmente ali nas questões de dados. Então, um prazer enorme poder contar um pouquinho mais sobre isso aqui no Cloudcast da Google. Muito obrigado. E eu já vou direto para a primeira pergunta. Bom, eu comentei um pouco mais no início que lá em 2018, né, vocês duplicaram a base de clientes de 20 para 40 milhões de usuários e da fundação até aquele momento ainda utilizavam hardware para hospedar todos esses dados que até o Marcelinho comentou. Nesse momento da expansão do negócio, quando foi que a liderança da DOTS percebeu e decidiu que era preciso migrar para a nuvem? Jonathan, você consegue contar um pouco para a nossa audiência, para todo mundo que está nos ouvindo, como foi esse cenário de transformação da época? Como foi o processo dessa tomada de decisão? Claro, isso foi muito importante, né? Foi ali no finalzinho de 2018. A DOTS é uma empresa que tem mais de 20 anos de vida, né?
Então, quando a gente notou que a gente chegando no momento que precisávamos, de fato, de uma transformação digital, e nós olhávamos para o nosso legado, e era um legado, né, que tinha ali seus remendos, que fazia ali o básico bem feito, mas a Dots queria evoluir, a Dots precisava evoluir, né? Precisava captar mais clientes, captar mais parceiros, e aí clientes são os usuários que ganham Dots e parceiros são os nossos parceiros, seja eles varejistas, bancos e afins. E quando a gente olhava para o nosso legado, né, que na época era um SQL Server, isso, né, em máquina, a gente tinha muita dificuldade, até olhando para plugar sistemas nos nossos bancos de dados, um SGBD muito tradicional ali, né, que é um sistema gerenciador de banco de dados, e a gente não tinha como escalar, né? A gente não tinha flexibilidade e a potência que a nuvem nos traria para evoluir. Dito isso, né, a empresa, a Dots, olhou com muito carinho para esse detalhe, a gente precisa mudar aqui o nosso parque tecnológico, precisamos ir para a nuvem, né? Inclusive, entre aspas, em algum momento até um pouquinho mais atrasado que outras empresas, e aí a gente começou uma negociação importante com o Google Cloud, obviamente que a gente avaliou outras empresas, mas a gente fechou um contrato importante, a questão de segurança da Google, de camadas de segurança, era muito importante para aquela estratégia naquele momento, continua sendo hoje, e aí a Dots, nós fechamos um contrato com a Google e decidimos migrar os nossos dados para dentro do ambiente da nuvem, né? E aí começou uma grande migração importante, isso em 2018, começo de 2019. Hoje a Dots ela tem ainda o SQL Server, porém a gente utiliza o Cloud SQL da Google, né? E a gente hospeda lá os nossos SGBDs mais tradicionais. E olhando aqui para a nossa área de dados, nós também tínhamos na época um DW que ficava no SQL Server. E ele demorava muito para rodar, em torno de 18 horas, em alguns momentos dava quase 24 horas, ou seja, ele passava de D-1, de eu ter informação do dia anterior, para ter informação de 2 dias antes, né? Então, a gente já sabia que, se entrar mais um volume de dados aqui, mais um parceiro grande aqui na Dots, a gente vai ter vamos nos complicar, né? Então, o que a gente pode fazer, sendo que eu não consigo subir máquina, sendo que eu não consigo redimensionar a máquina, e óbvio que a gente vinha notificando a empresa, foi quando a empresa olhou e falou, parou e olhou e falou, é hora de eu começar a evoluir, e para evoluir, eu tenho que mudar meu parque tecnológico, eu preciso ter mais personalização no meu parque tecnológico. E nesse momento de migração, nós olhamos para a Google, né, a Google nos apoiou, a gente falou, agora a gente quer usar de fato o Big Data, né? Porque até então a gente fazia o BI ali muito tradicional, o BI convencional, né? Que é basicamente um DW, um Data Warehouse, onde a gente carregava os dados diariamente do meu ambiente transacional. Esses dois ambientes, eram em SQL Server, né? E a gente trazia os dados para cá e as pessoas usavam ali majoritariamente o Power BI, que conectavam nesse DW, e geravam esses relatórios, né? E quando a gente foi para a Google, a gente começou uma migração muito importante em 2019, que foi quando a gente olhou e falou, beleza, eu vou desativar essa máquina aqui, eu não vou querer mais esse DW, e vou usar as tecnologias da Google, como o BigQuery, como o Dataproc, que é o Spark gerenciado da Google, como o Composer, que é o Airflow gerenciado da Google, e a gente teve todo o apoio da Google nessa migração. E não foi uma migração Big Bang, né? A gente foi uma migração que a gente foi fazendo por etapas. Então, a gente passou o ano todo de 2019 desativando esse DW que estava no SQL Server e migrando esses dados para dentro do Google Cloud, né? Então, a gente tem cases aqui que processos, como eu comentei, que demoravam 18 horas, passou a rodar em questões de minutos, né? Porque eu consigo escalar, eu consigo redimensionar uma máquina para fazer um processamento muito maior. A questão de processos dentro do BigQuery, né, que o pessoal tinha muito problema de performance no SQL Server, quando eu queria fazer uma consulta, gerar um relatório, quando eu fui para o Google, isso mudou completamente, né? A performance do BigQuery é extraordinária, isso me fez ter um ganho muito importante
de performance, de agilidade, de ser uma empresa mais data-driven, né? Então, esse foi basicamente essa migração que nós fizemos em 2019, que trouxe uma economia relevante para dentro da DOTS, porque todas aquelas máquinas em SQL Server eu pude devolver, né? E falar, pô, a gente não precisa mais delas, agora a gente vai usar uma outra tecnologia aqui. Então, basicamente, foi esse apanhado aí da migração. Sensacional, Jonathan. E até me recordo da época que vocês iniciaram o processo, aí super bacana a utilização que vocês tinham de BigQuery. Mas aproveitando, eu gostaria também de apresentar aqui o Lawrence Fernandes, que está aqui junto com a gente, que é do time da DOTS, ele é arquiteto de dados. Lawrence, seja muito bem-vindo, por favor, se apresente para os nossos queridos ouvintes. Olá, Daniel. Olá, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes aí do Google Podcast. É isso mesmo, Marcelo. Eu sou arquiteto de dados aqui da área de Big Data e fico muito feliz por participar aqui da gravação. Show de bola, Lawrence. E vamos pensar aí nesse contexto aí tá, que o Jonas estava falando, fiquem à vontade para vocês dois responderem. Pensando nessa tomada de decisão que vocês tiveram, né, em toda a estrutura empresarial que a DOTS tem, a gente não pode avaliar somente a questão tecnológica, né? A gente também tem tem que partir de uma decisão de negócio. Então, como que essa negociação levou vocês a fazerem a escolha do Google Cloud dentro desse processo? Legal, é uma pergunta importante. Então, quando a gente olhou, né, e a gente viu que a gente não conseguiria crescer, né, por exemplo, eu gostaria de ter mais parceiros aqui integrados na DOTS. Mas será que eu vou conseguir? Eu já estou tendo uma perca de eficiência enorme com isso em 2018, obviamente, e no comecinho de 2019. Eu não vou conseguir crescer, eu não vou, porque minha base de dados já está muito saturada, eu tenho um volume muito alto de informação, já tenho um monte de coisas legadas rodando ali dentro. Preciso me renovar, né? Eu preciso me inovar e ter um parque tecnológico novo, onde eu tenha a potência da nuvem, onde eu possa escalar, e isso, obviamente, que eu estou na perspectiva de dados aqui, mas quando eu olho, porque eu participei também da perspectiva de tecnologia, era muito importante. Por exemplo, para a estratégia da DOTS, a DOTS, em 2019, lançou o Super App DOTS, né, que é um app onde você consegue fazer transações financeiras, então é como se fosse uma fintech ali, né, então eu consigo transferir dinheiro, eu ganho DOTS ali por fazer minhas transações nesse app, consigo ver onde eu posso ganhar DOTS, consigo trocar meus DOTS, consigo comprar coisas no Marketplace via o aplicativo, como se fosse um banco digital. E isso é muito importante para a DOTS na estratégia, a gente não tinha feito, a gente começou a fazer ali em 2019. Se eu olhasse e falasse, como que eu vou fazer isso, né, com os sistemas legados que eu tenho? Sem usar um Kubernetes, sem eu conseguir me redimensionar, por exemplo, na Black Friday, conseguir pôr, porque a DOTS, por ela estar plugada em varejistas, naturalmente ela tem um pico muito alto, assim como acontece com outros varejistas na Black Friday. Então a gente sofria nas Black Fridays, enfim, a gente olhou e falou, cara, a gente está muito atrasado, né? Se a gente quer de fato evoluir e trazer novos negócios para dentro da companhia, que vai trazer receita, vai trazer capilaridade, a gente precisa estar num parque diferente. Nós precisamos estar na nuvem e precisamos aproveitar dos benefícios que a nuvem me dá, seja redimensionar, seja usar as tecnologias mais atuais, aonde eu consiga criar um aplicativo decente, onde eu consiga pegar dados de forma melhor, né, trazer dados para dentro de um data lake, porque até então a gente não tinha um data lake, a gente tinha só um DW, e de fato começar a usar esse dado não só para insights ou relatórios, mas utilizar esse dado para eu mexer ponteiro de produto, né? Então, olhando para o DW convencional, em 2018 a DOTS estava muito atrasada e a gente queria se atualizar, né? Conseguir trazer tudo isso que eu comentei para a evolução da companhia, diversos produtos, eu citei um aqui que é o aplicativo DOTS, né? Imagino tanto de informação que esse aplicativo gera para a gente, né? Então tem toda a questão financeira, toda a questão de troca, toda a questão de marketplace, tudo ali é um ecossistema enorme dentro desse aplicativo. E se eu tivesse ainda num sistema legado de dados, cara, eu estaria sofrendo muito, talvez não conseguiria lançar, talvez teria gastado muito mais dinheiro para isso acontecer, né? Hoje eu consigo capturar esses dados, hoje eu consigo transformar esse dado eventualmente em produto, né?
e o produto verifica isso, pode usar, o próprio produto pode usar esses dados para melhorar o Super App, ou eu posso criar um produto de dados, como, por exemplo, eu posso criar, eu posso criar um modelo que vai me dizer, né, qual o melhor produto, qual a propensão daquele determinado cliente trocar um produto DOTS, né, por conta de porque eu tenho toda a base aqui de consumo desses clientes e consigo ver qual a propensão, né, de acordo com o comportamento dele. E isso vira um produto de dados. Quando ele entrar no aplicativo, vai aparecer aquilo que melhor lhe interessa, né, de acordo com o comportamento dele ou de acordo com o comportamento de usuários muito parecidos com aquele perfil. Então, para o negócio, era imprescindível a gente estar na nuvem, numa nuvem top de mercado, né, que com certeza era o Google, que é o Google, e que trazia toda essa questão de segurança também. Obviamente, como a gente está plugado em parceiros varejistas, né, e aí varejistas físicos, né, então tem o supermercado A e o supermercado B. Muitas vezes eles estão na mesma região, e eles são parceiros DOTS, né, um não pode ver a informação do outro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, a DOTS entra ali para fazer essa coalizão funcionar, então esses parceiros têm acesso aos dashboards, alguns parceiros têm acesso aos dados da DOTS, ele tem que olhar apenas o dele, e óbvio que tem toda a questão de prevenção à fraude ali também no aplicativo, por ser um banco, né, uma fintech, um banco digital, a gente tem que tomar muito cuidado, e o Google traz isso para a gente, né, toda a questão de camadas de segurança que tem dentro do Google foi um fator muito importante para a gente ir para o Google Cloud, tá? Obrigado pela resposta, e as nossas perguntas, elas são no sentido de desvendar algumas coisas que aconteceram até nos bastidores, né, como você está comentando, a história um pouquinho ali de 2018 e tal. Vamos pensar antes da migração. Vocês, com certeza, tiveram que se preparar para essas mudanças que iriam ocorrer, não só nesse mundo de base de dados, que você comentou bastante, mas também no dia a dia da empresa, no dia a dia dos colaboradores, isso muda bastante, né? Conta um pouco para a gente como que foi estruturado toda essa mudança internamente, por favor. Claro. Então, as mudanças aqui internamente, óbvio que a gente teve que começar a trabalhar num formato de trabalho, né? Um formato ágil, né, de squads. A gente chamava de squad antes de 2018, mas não era, né? E com essa transformação digital, porque é exatamente isso que a gente chamava aqui, né, o projeto Transformação Digital, enfim, não um projeto, porque isso nunca acaba, mas era algo que a DOTS chamava na época. Então, até a forma de trabalhar mudou, né? Então, como que eu tenho aqui squads multidisciplinares que vão conseguir fazer a migração do legado, não no formato Big Bang, né, mas sim no formato que eu posso ir migrando aos poucos e desativando alguns módulos, né? A gente tem uma arquitetura aqui legada de tecnologia relevante que os parceiros utilizam, que a gente toma muito cuidado, porque é um legado que nós queremos evoluir no curto prazo, né? Ele ainda se permanece como era antigamente, porque ele funciona muito bem, isso na perspectiva de tecnologia, tá? É um framework aqui que a gente tem, é super responsável por diversas frentes aqui da DOTS, e ele foi uma das coisas que a gente precisou migrar para o Google Cloud, né? E a gente fez com muito cuidado, tinham squads multidisciplinares que atacavam esse tipo de projeto, que era importante para a companhia, e que a gente tinha um certo receio, né, de como ele iria se comportar dentro do Google Cloud, porque até então a gente não tinha experimentado a nuvem ainda, né, principalmente o pessoal de tecnologia ali. E como esse é um cara que gera dados, para a gente era muito importante aqui de dados também estar preparado para esse tipo de consumo, né. Então, olhando na perspectiva de dados, a gente teve que criar, né, por exemplo, a gente não tinha perfis de engenharia de dados, né, a gente não tinha perfil de data science, e tudo isso começou a se criar quando a gente começou a entrar aí, de fato, no mundo de Big Data, né? Coletar os dados como uma forma eficaz, usando métodos de ingestão de dados que o Google hoje disponibiliza, né? E aí, obviamente, que não era mais o ETL convencional, aquelas caixinhas, né, que eu puxo, arrasto, drag and drop,
e consigo ali moldar, mas, pô, a galera começou a codar, né? Começou a programar. O engenheiro de dados programava agora. Ele criava pipelines de ingestão de dados, utilizando, por exemplo, o Dataflow, que é uma tecnologia de processamento distribuído aí da Google, né? A gente usa bastante o Dataflow. E, pô, você precisa codificar ali, você precisa criar o pipeline. É um perfil diferente, a gente teve que contratar pessoas diferentes, né? É uma quebra de paradigma importante. Não é mais aquele negócio tradicional que você costumava fazer, então muda essa perspectiva, né? Até as pessoas que a gente contrata, que a gente passou a contratar, mudaram os perfis, né? Então, de fato, acho que essa é uma das principais mudanças que teve quando a gente começou a passar por essa transformação digital, tá? Sensacional, Jonathan. Vou aproveitar esse gancho e vou pensar aí, né, como eu comentei no início lá, que a migração de dados aí do ambiente da DOTS aí, que começou lá em 2018, eles migraram aí vários bilhões de linhas de dados aí para dentro do Google Cloud. Quanto que vocês acham aí que o Google Cloud contribuiu para que todo esse processo de migração acontecesse paralelamente a todo esse crescimento da empresa? Legal. Cara, foi muito importante porque a gente já sofria com o volume de dados que a gente tinha no SQL Server, né? A gente sempre teve, obviamente, que uma certa redução ali, a gente tinha que ficar subindo a máquina, subindo o disco para armazenar mais registros. A gente não conseguia manter histórico, então esse é um ponto importante. A gente, por exemplo, tem um arquivo aqui, que esse eu posso comentar, que é, por exemplo, o arquivo de SKU, né? O arquivo de SKU ou código de barras, número EAN, que é uma das classificações internacionais dele, que no final do dia é o número do produto, né? É o código do produto. O produto que você compra, por exemplo, em algum lugar, seja numa loja virtual, numa loja física, aquele produto tem um número, né? E, em teoria, esse número tem que ser um número internacional. Então, o número do código de barras do produto A é 123 aqui e em todo lugar do mundo, né? E a gente recebe isso dos nossos parceiros, exatamente para a gente entender o perfil do cliente, comportamento, hábitos de compra. E a gente já recebia isso, obviamente, que em 2018, e a gente sofria muito, a gente conseguia manter um ano só de informação, porque a gente não conseguia crescer, porque vocês devem imaginar, né, que é um volume alto, um volume muito grande, né? Principalmente porque cada produto é uma linha em uma tabela, e aí, tecnicamente falando, quem conhece vai me entender, e a gente recebe isso diariamente, né? Então, cara, são muitas informações. E a gente sofria um pouco disso, a gente não conseguia manter histórico, obviamente por conta do investimento também, entre outras coisas. E esse foi um dos cases muito importantes. A gente fala, pô, agora a gente vai conseguir ter no Google, sem eu me preocupar com infraestrutura, que isso é muito importante, porque eu vou estar no BigQuery, e, cara, o BigQuery ele resolve tudo para mim, né? Eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, ele é autogerenciado, e eu vou conseguir manter um histórico muito maior de dados, né? Então, eu vou conseguir manter aqui mais do que 3, 4. Hoje a gente tem mais de... A gente pediu também o histórico para os parceiros, né? Os parceiros enviaram para a gente, mas com certeza a gente já deve ter mais de 5 anos aí de informação desses dados, né? E, cara, é muito enriquecedor para a DOTS isso, né? Para os nossos modelos que hoje nós temos, que na época nós não tínhamos, e só temos porque nós conseguimos ir para o Google, e aí eu começo a utilizar, depois que eu tenho todos esses dados aqui, pô, sem eu me preocupar com máquina, totalmente autogerenciado, eu entro lá, faço minha consulta super rápida, me traz o dado super rápido, pô, agora eu estou pronto para começar um Advanced Analytics, né? Começar, de fato, a criar modelos de Data Science, explorar mais o Python ali em alguns Jupyter Notebooks, utilizando técnicas mais avançadas de estatísticas, né? E isso foi o que possibilitou todo esse crescimento da DOTS. Eu consigo manter mais histórico, tenho mais histórico de dados aqui, que eu não tinha antes, né? Consigo ingerir qualquer tipo de dado, isso é um tema importante também. A gente hoje faz ingestões de dados
bem diferentes, né? Não só um banco de dados convencional, pô, não plugo só num banco de dados e trago o dado aqui para dentro da DOTS. Hoje eu posso bater num arquivo semi, não estruturado, consigo fazer um web scraping legal, capturar dados de web, enfim, a gente tem ingestões de streaming, que com certeza no SGBD ali, no sistema gerenciador de banco de dados, seria um baita desafio. Aqui no Google, tenho lá um tópico no PubSub, bato nesse tópico, que está gerando informação para algum sistema transacional da DOTS, eu vou lá, crio uma perninha, pego esse dado, começo a ingerir aqui dentro do Data Lake, eu tenho meu dado ali near real time, né, em 10 minutinhos esse dado chegou para eu trabalhar, e isso é muito importante, né? Olha a evolução que eu tenho e olha o tanto de dados que eu tenho que eu não tinha antes, né? E os tipos de dados que eu tenho hoje, né? Então, cara, é enriquecedor trabalhar num ambiente assim tão flexível, onde eu consiga capturar dados. Claro que sempre tem seus desafios, mas hoje eu estou preparado para eles, né? A dor do crescimento, ela sempre vem, mas hoje eu consigo passar por essas dores, eu estou preparado para ingerir esses dados, por mais que sejam complexos de fazer essa ingestão, de ter esses dados no ambiente de um data lake, mas antes não era possível, né? E hoje com certeza e a gente já tem alguns cases disso. Eu até faço um gancho, né, que além desse ganho em performance e casos de uso, né, que o BigQuery possibilita para a gente, nós ainda temos ganhos de economia, porque uma vez que temos os dados particionados, com essa questão do BigQuery ser totalmente autogerenciado, ele automaticamente arquiva, né, os dados que não estão sendo utilizados. Então, dessa forma, a gente consegue manter todo o histórico de dados vindo ali das origens, né, dos fornecedores, dos nossos próprios sistemas internos da parte transacional, e automaticamente esses dados eles vão sendo armazenados e vão indo para camadas ali que tem um custo menor para a gente. Então, é muito interessante essa facilidade, né, todos esses recursos que o BigQuery proporciona para a gente. Inclusive, hoje em dia, eu diria que nós estamos aí não uma segunda migração, mas uma evolução, né? No momento, nós estamos caminhando ali para uma arquitetura, a Data Lake House, né, que é a nova onda do verão, né? Nós temos um ambiente ali de Data Warehouse que foi migrado, né, como o Jonatas falou. Temos um ambiente de Data Lake que vem sendo construído e escondido, e o nosso foco agora é integrar melhor esses ambientes, né, unificar esses pipelines, trazendo ali melhores práticas, né, de zoneamento do Data Lake, enfim, modelos de consumo, né, para esses dados. Então, tudo isso é possível graças a esses recursos, né, e todo esse avanço que o BigQuery proporciona. E muito bom que você comentou isso, Lawrence, porque se a gente olhar de todas as informações que vocês já compartilharam, né, eu entendo que além de apoiar a expansão do negócio da DOTS, que faz total sentido e vocês já mencionaram, adotar a nuvem do Google Cloud, né, adotar as soluções Google Cloud, gerou uma economia para vocês também anual de R$800 mil pela desativação de máquinas de armazenamento de dados, encerramento de licença e algumas outras mudanças pós-migração, né? Esse valor que eu citei é algo que nós temos como referência, claro, mas vocês podem contar um pouquinho mais para a gente também sobre esse impacto financeiro, dar um pouco mais de detalhes para quem está nos ouvindo? Claro, esse é um tema que é bacana, né, de compartilhar, porque assim, o número ele é até maior, tá? O número daria em torno de 1,5 milhão, mas como nós já tínhamos feito uma pré-migração e já tinha, então, por exemplo, quando a gente decidiu ir para o Google Cloud e a gente começou a fazer a migração, como eu comentei, que não foi no formato Big Bang, nós já reduzimos muito a máquina que nós tínhamos lá no SQL Server. Então, ali já me gerou uma economia alta, né? Então, metade desse valor aí a gente já reduziu, porque a gente já começou a liberar o Google Cloud para as pessoas começarem a usar. E aí, pessoas começarem a usar todo o nosso ambiente de analytics, todo o nosso ambiente de negócios, né? A gente usou bastante o Data Studio para criar os relatórios, sair do Power BI para o Data Studio, plugados ali no Data Lake. Então, a gente fez uma primeira redução, essa redução deu basicamente metade desse valor, né? Por isso que eu comentei que o valor maior seria 1,5 milhão. Mas no final do dia, quando a gente desligou 800 mil, porque a gente já tinha reduzido antes, no começo do ano,
a máquina, mas a gente não tinha desligado ela ainda. Então, quando a gente decidiu isso, a gente colocou na ponta do lápis, a gente sabia o custo que nós tínhamos com essas máquinas. Não era só uma máquina, eram outras máquinas. Por exemplo, nós tínhamos aqui na DOTS, né, um formato que a gente chamava de cubo. Cubo é o antigo o BI Self-Service, né? Então, por ter muitos CANs aqui na DOTS, CANs, que é o Key Account Manager, eles ficam nos nossos parceiros varejistas físicos, né? E eles estão sempre ali trazendo novidades, mostrando como está a operação, gerando campanhas de CRM. E ele precisa de dado para mostrar esse dado, por exemplo, para o gerente de marketing do supermercado A. E para isso ele precisa de relatório, ele precisa gerar insumo, gerar insights. E ele não podia ficar locado, por exemplo, a fila de analytics, da área de analytics, porque é uma fila extensa, tem outras prioridades, outros temas. E aí, na época, a gente tinha dado a solução lá em 2018, isso um pouquinho antes ainda, né, que é o Cubo, e a gente usava o SQL Server e plugava o Cubo via JDBC, ODBC no Excel, e ele plugava nesse SQL Server e eu liberava esses dados para os CANs, para o pessoal de negócio fazer as próprias análises deles. Então ficava o DW ali plugado no Excel e eles podiam fazer as análises. Então eu tinha um custo a mais aí também, não só do DW, mas como do Cubo, porque era uma máquina à parte que processava o Cubo para a gente. Quando a gente foi para o Google, a gente falou, pô, beleza, como que eu vou resolver isso, né? Temos um desafio nessa migração aqui, porque, por isso que eu comentei que as máquinas, elas passavam de 1,5 milhão, né, no total, de custo, isso, de custo de hardware, disco, SSD, enfim, né, processador. A gente olhou e falou, pô, como que eu vou resolver isso? E aí a gente conseguiu, utilizando o Google, né, trazendo esses dados, porque assim, se eu tenho o meu DW aqui já embarcado no Google, o Cubo é uma derivação dele. Ele só é um pouco mais mastigado ali, né, para o pessoal de negócio utilizar, com nomenclaturas dos campos mais bem definidas, um catálogo melhor, explicando o que é o campo A, o que é o campo B, para o cara poder usar esse dado. E a gente já tinha um contrato importante na época com o Tableau, e aí a gente saiu do Excel, né, e fomos para o Tableau. O Tableau, a gente fez uma arquitetura aqui, onde eu tirava o dado ali do BigQuery, gerava esses dados em arquivo texto, e o Tableau conectava nesses arquivos texto e liberava esses dados para o pessoal de negócio. Então, quando eu comentei que a migração, né, ela foi 1 ano, então foi step by step, com muita cautela. Então, pô, o Cubo, agora vocês não usam mais aí no Excel, passem a usar aqui no Tableau, porque ele já está disponível. Pessoal aí que usa os dados aqui no Power BI, eles não estão mais no Power BI, eles estão aqui agora no Data Studio. Pessoal de Analytics, vocês não fazem mais Procedure, né, que é o comum Procedure que é feita lá no SGBD. Pô, agora você usa o Functions aqui do Google, passa a executar suas queries aqui no Google. Pô, como que eu agendo aqui minhas queries? Pô, tem como se agendar pelo próprio console do BigQuery. Mas vamos criar, por exemplo, um agendador aqui para vocês agendarem os processos de cargas aqui de Analytics. Então, essa migração ela foi step by step e a gente foi desativando cada pedacinho dessa máquina, né? Então, a primeira desativação, a gente só reduziu as máquinas e por ter reduzido, e aí imagina que os processos que já demoravam muito, passaram a demorar muito mais, porém a gente já tinha alguns dados lá no Google, então a gente já tinha conseguido liberar a galera para começar a trabalhar lá no Google com algumas frentes, as frentes mais importantes. E aí isso na época já tinha dado só na redução uns 600 mil reais, 700 mil reais, só na redução. E aí quando eu desliguei no final do ano deu mais 800 mil, por isso que ficou muito próximo de 1,5 milhão aí de retorno, de saving para a companhia, né? Obviamente que eu tenho custo na cloud, mas durante um tempo eu mantive os dois custos, né? Eu tive que manter isso durante... E óbvio que aqui é muito importante ressaltar que a DOTS, ela comprou a ideia, né? A DOTS nos patrocinou a fazer essa migração, acreditou, né? Era uma ação da companhia, não era uma ação do Jonatas ou da área de dados ou da área de tecnologia, mas era uma iniciativa da DOTS.
Então, pô, beleza, nós vamos ter 2 custos aqui durante um tempo, e aí é o contra, né, da migração não Big Bang, que você mantém os custos durante um período, esses 2 custos durante um período. Se você desliga de um lado e liga do outro, em teoria você não tem mais o custo do outro lado, né? Mas enfim, acho que o patrocínio da DOTS foi muito importante. E, claro, né, tinham pessoas da Google lá trabalhando com a gente, ajudando a gente a migrar, entendendo os produtos da Google. Isso foi muito legal, porque, né, eu também, por exemplo, né, eu vim de outra empresa, de um ramo importante aí também, relevante, um ramo de proteção de crédito, e lá a gente estava passando também por uma migração, por isso que eu fui para lá, né? Eu saí da DOTS, fui para essa outra empresa, e lá a gente também estava passando por uma migração de mainframe para dentro do Google Cloud, e a Google estava lá apoiando essa mesma empresa, nos apoiando a fazer essa migração, né? Inclusive, acho que é um dos cases que são muito importantes, que acho que é um dos primeiros cases de migração de mainframe para dentro do Google Cloud. Então, o papel da Google nessas migrações foram muito importantes, porque nos ajuda, tem toda a Learning Agenda, que a gente precisa ir aprendendo, entendendo como funcionam os produtos, o que se encaixa em cada módulo aqui, o que eu uso em cada módulo, e sempre tem responsáveis da Google embarcado nessas migrações, isso é muito bacana, né? Então, a economia, né, voltando ao tema da economia, se deu muito por conta disso, porque o número era até maior, mas como a gente foi reduzindo aos poucos, no final do ano, quando a gente desligou, ficou basicamente esse número mais cravado aí na cabeça do pessoal. Faz total sentido o que você comentou, porque toda a transformação em si, né, se a gente pode usar um termo mais genérico, né, para falar da quantidade de coisas que vocês executaram, né, mas toda a transformação precisa ser apoiada por todos os lados. Não só apoiada, e aí apoiado que você comentou, por exemplo, o Google, o pessoal interno, os executivos, mas ela tem que ser comprada, no bom sentido, né? Ela tem que ser absorvida por todo mundo, tem que ser uma ideia, o poder de convencimento para uma transformação dessa é gigantesco. Então, é legal ouvir um pouco desses bastidores, porque é importante, muitas empresas com certeza estão no momento desse de transformação, desse de adotar novas soluções, adotar nuvem, e isso é importante porque é um exemplo muito bom de que funciona se bem organizado. Vamos continuar destrinchando um pouco mais o mundo DOTS, vamos dizer assim. A gente sabe, então, que a plataforma de dados da DOTS hoje opera 100% através das soluções de Google Cloud, é centralizada, low code, também muito importante. Explica um pouquinho também como ela realmente funciona na prática. Qual é a ação real dessa plataforma no dia a dia de vocês? Legal, eu vou comentar um pouquinho, mas com certeza o Laurence aqui vai ter muito mais autonomia que eu, né, que é o nosso arquiteto de dados aqui na DOTS. A plataforma de dados, né, eu voltei para a DOTS, eu saí, como eu comentei, na DOTS em 2021, saí da DOTS em 2020, né, e voltei para a DOTS em 2021. E quando eu voltei para a DOTS, quando a gente saiu, eu tinha só feito a migração, antes de eu sair a gente entregou a migração, utilizava ali, basicamente, o que tem de melhor ali no Data Lake, em questões de Data Lake, em questões do que a Google fornece, porém a gente não tinha uma plataforma de dados, né? A gente só fazia ali as ingestões, pega o dado de um lado, coloca do outro, disponibiliza para o pessoal usar, modelos de data science pulverizados, né, em cada canto, em Jupyter Notebooks, algo bem desorganizado, e a gente tinha muitas reclamações, né? Então, dado inconsistente, dado com uma qualidade baixa, dado sem governança, né? Dados sem governança, dados com demora de fazer ingestão, vários problemas, né? E, obviamente, quando eu fui para essa outra empresa de proteção de crédito, eu vi que lá estava se construindo um importante arcabouço ali de tecnologia que tinha uma plataforma de dados. E foi importante essa minha saída porque foi onde eu absorvi isso. E quando eu voltei para a DOTS, eu voltei exatamente com essa metodologia, com essa cabeça. Pô, eu preciso implantar uma plataforma de dados. Obviamente, nesse período que eu fiquei fora, quando eu voltei, muito pouca coisa tinha evoluído, e aí a gente começou a jornada de criar a plataforma de dados em 2021, né? Aí, obviamente, que o nosso vice-presidente,
Diego Álvares, nosso diretor de dados, que é o Ricardo, Igor, eles nos apoiaram nessa entrega, muito importante, e a gente conseguiu começar esse projeto de plataforma de dados. Então, quando a gente olhou, a gente falou, precisamos criar, né, a DOTS, cenário DOTS antes, né? Cenário DOTS 2021, abrimos IPO, com investimentos muito importantes de grupos como Ente Financial Group, Farallon, investimentos relevantes para a companhia, né, que vai fazer a empresa crescer mais ainda. Então, eu olhava para um cenário DOTS, na época, antes do IPO, tínhamos 8 squads de tecnologia. Agora temos mais de 40. Tudo isso ingerindo dados no Data Lake, gerando dados, porque são produtos e eu preciso capturar esses dados. Se eu não criar algum firewall aqui, se eu não criar um framework, o pessoal já tem uma tendência a reclamar que o dado não tem uma certa qualidade. Eu não teria um dado, eu não teria um data lake, né? Eu teria um data swamp, ou seja, eu teria um pântano de dados. E aí foi quando a gente começou esse projeto, né? A empresa assumiu esse investimento, creu no que a gente estava fazendo, e aí a gente começou esse projeto e começamos a desenhar arquitetura de dados para fazer, de fato, um projeto de uma plataforma. E aí a gente definiu que essa plataforma ia ter um framework de ingestão centralizada, low code, onde o engenheiro de dados que está pulverizado nas squads, ele preenche um arquivo YAML, esse arquivo YAML provisiona para a gente um Dataproc, né, um Spark gerenciado do Google, pega esse dado, obviamente que com First Governance, então tem toda a questão de governança de dados ali atrelado, que vai validar se aquele dado que está subindo para o Data Lake é um dado ok, que tem uma qualidade mínima, se está catalogado, se tem todas as tags. Então, aqui a gente utilizou bastante o Data Catalog da Google para catalogar os nossos dados, colocar todas as tags lá, da onde que esse dado vem, para onde que esse dado foi, né? Quem é o responsável desse dado, isso tudo estando ok, passando pelas zonas, que hoje a gente tem 5 zonas aqui, a gente está até num processo de refaturação dessas zonas, para ver o que faz sentido ou não, e com dado PII, utilizando ali também o Data Loss Prevention, que é uma tecnologia do Google, para a pseudo-anonimização de dados. Então, foi uma baita evolução, foi uma entrega muito relevante em 2021, né? A plataforma está de pé, ela está sendo utilizada, hoje todos os engenheiros usam essa plataforma, a gente carrega o dado com uma flexibilidade muito maior, hoje a gente consegue fazer streaming na plataforma, na primeira entrega era só texto e banco de dados, e hoje a gente tem um framework que centraliza isso, onde o engenheiro pode olhar e falar, eu vou ingerir por aqui porque eu vou ter uma qualidade muito maior desse dado, né? E isso, obviamente, que me habilita o Advanced Analytics, né? Que é a extensão da plataforma de dados, onde eu posso começar a criar modelos muito importantes, né, que vão gerar produtos importantes de dados, e isso volta a realimentar a Squad, né, de alguma forma, seja para eu melhorar meu produto, seja para eu criar um produto novo de dados. Então, eu pincelei um pouco aqui, mas passo a bola aqui para o Lawrence, que ele tem mais detalhes técnicos e enriquecedor aqui da plataforma. Bom, exatamente, foi isso, né, o histórico, né, foi nesse histórico, nesse contexto que o Jonatas passou, que eu entrei na companhia em 2021, e aí o desafio foi realmente trazer um racional para esse framework que já vinha sendo construído, para essas camadas do nosso Data Lake. Eu entrei ali como o primeiro arquiteto de dados, né, da companhia, da área de Big Data. Até então eram engenheiros de dados que vinham tocando esses desenvolvimentos. E claro, né, do ponto de vista técnico, super bacana, evoluções bem interessantes que já vinham sendo feitas, mas sem de fato aquela visão holística, né, que é necessária para a arquitetura, né? Então, o desafio foi realmente trazer melhorias, finalizar alguns débitos técnicos e garantir a evolução desse framework para atender novos cenários de gestão com periodicidades menores, enfim, abraçando as melhores práticas de uso desse stack. Como o Jonatas falou, a companhia tinha problemas ali de governança de dados, tinha problemas com a latência, né, dessas ingestões, e não por conta de alguma limitação de tecnologia, mas muito mais por conta dessa falta de visão
holística, né, da arquitetura como um todo, né? Então, nesse sentido, nós tivemos várias evoluções super interessantes. Uma delas, hoje nós temos um time, apesar de enxuto, mas super robusto de plataforma de dados. Esse time, eu atuo como tech lead dele, e ele funciona ali no modelo de squad. Então, esse time ele é responsável pela manutenção desse framework, a evolução desse framework de gestão e transformação de dados, e também por toda a plataforma, né, de Big Data, né? E nós também temos outros times ali que atuam mais no modelo semelhante a tribos, né? Se a gente pensa ali naquele modelo do Spotify, onde nós temos uma tribo de governança de dados e uma tribo de engenharia de dados. E aí esses times, eles atuam espalhados, né? Esses membros desses times atuam espalhados entre outras squads aí de negócio, né, da companhia, nesse modelo assim, bem cross mesmo, né, atuando em projetos diferentes. Então, a ideia é que, ao passo que a gente tem uma certa centralização que possibilita uma governança maior, né, através do framework, dessa plataforma única, né, de maneira nenhuma ela é uma plataforma monolítica, né, digamos assim, por conta, né, do próprio stack tecnológico, né, todas as questões aí do BigQuery, como a gente já falou, né, dos outros produtos que nós utilizamos, né, utilizamos o Airflow, o Composer, né, para toda a orquestração dos nossos pipelines, Dataflow e Dataproc para os processamentos e transformações de dados. Então, nós temos todo esse stack que não é uma plataforma monolítica, né, e ao mesmo tempo, mas que a gente consegue garantir uma governança, né, uma centralização, sem ficar engessado, né? É um modelo muito semelhante, né, se a gente para analisar, com o que vem sendo proposto recentemente com o Data Mesh, né? Então, a gente tem um time de plataforma e nós temos esses outros times que atuam distribuídos como clientes dessa plataforma. E aí, como o Jonatas falou, né, em termos de stack, nós fazemos uso dos melhores produtos, né, das melhores soluções aí do GCP para esse framework. E um ponto muito bacana é que a ideia desse nosso framework é evitar reinventar a roda, né? Em vários lugares por onde eu já passei e em oportunidades anteriores como engenheiro de dados, né? Muitas das vezes você, quando vai desenvolver um pipeline de dados, você tem que tomar aquele cuidado de não reinventar a roda, né? De estar resolvendo o mesmo problema, né, várias vezes. Então, a nossa ideia desse framework foi trazer todo um arcabouço ali, trazer todo um modelo semântico novo, né, para abstrair a implementação ali do Airflow e usando as melhores práticas, né? Assim, a gente não usa o Airflow para o Composer, né, para processamento de dados, ele só, de um modo geral, faz a orquestração mesmo, e aí para o Heavy Lift, né, a gente faz chamadas para outros serviços mais indicados, né, como o Dataflow, o Dataproc, parte de transformações de dados, né, nós já utilizamos ali, estamos utilizando hoje em dia o Dataform, que é um produto que a Google comprou recentemente, né, e muito semelhante ao DBT. Então, toda essa parte ali de transformação de dados a gente faz já dentro do próprio Data Warehouse, né, do BigQuery. E temos toda uma parte também de linhagem de dados, de catálogo de dados, né, usando ali produtos da Google e algumas soluções internas, desenvolvidas internamente, que integram com esse nosso framework, né. Outro ponto muito legal é que esse framework, além de trazer essa agilidade, né, trazer essa flexibilidade, você pode desenvolver pipelines ou diretamente no código Python, né, ou através daquela solução YAML que o Jonatas falou. Então, basicamente, você cria um pipeline de dados com arquivo de configuração. Isso traz uma agilidade tremenda, né? Você não precisa exclusivamente de engenheiros de dados para desenvolver um pipeline de dados, né? Um time menos técnico, como analistas de dados, ou até pessoal de governança de dados, consegue colaborar e desenvolver partes ali, ou até o pipeline inteiro, né, usando essa solução low-code. E o ponto muito bacana é que a gente pretende, em breve, fazer o open source desse framework. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Acho que vai ser uma contribuição bem interessante para a comunidade. E todo baseado ali no GCP. Poxa, que legal. É muito bacana ouvir vocês falarem todos sobre todo esse contexto, né? E ainda mais trazer um framework desses para open source, acho que é uma contribuição muito bacana que vocês trazem de volta para a comunidade. E eu também fiquei sabendo que recentemente vocês começaram a trabalhar com o Looker, né? Que é a nossa grande plataforma para análise e visualização de dados, para poder ajudar a desenvolver essa parte de Advanced Analytics que vocês comentaram, né? O que vocês já desenvolveram, o que já foi desenvolvido em cima do Looker e o que vocês têm de planos para o futuro?
Legal. A gente tomou a decisão de ir para o Looker, né, recentemente, no final do ano passado. Não é? A gente tem aqui, basicamente, cara, muitas ferramentas de data visualization. Né? A gente tem 4 ferramentas: Tableau, ClickView, Power BI e Data Studio. Né? E isso meio que pulverizado aí, e, enfim, é bem ruim para a gente dar manutenção, para você saber qual que é a fonte oficial, né? Porque existem indicadores que estão pulverizados em dashboards diferentes, de fornecedores diferentes. E olhando para o Google, né, a gente falou, pô, cara, tem algumas estratégias importantes aqui dentro da DOTS, né? Que hoje eu já não conseguiria evoluir muito bem com essas outras ferramentas, né? E aí a gente fez uma POC com o Looker, a gente gostou bastante, né, da performance do Looker. Ele, disparado na questão de embedded, ele é muito, muito bacana, é fácil de utilizar. E o Looker, diferente dessas outras, ele não é uma ferramenta de data viz, né, ele é uma plataforma de BI. Então, para a estratégia da DOTS, de novo, olhando para os novos produtos que a DOTS quer criar, essa questão do embedded é importante, a questão de centralizar tudo num lugar só, ter um repositório de códigos que as outras ferramentas não têm, para ter um negócio muito mais organizado, poder começar a desvendar mais o Advanced Analytics ali, né, parar só de ficar com SQL ali puro e cru, e começar a utilizar o LookML, que eu posso usar técnicas mais avançadas ali para criar coisas mais Advanced Analytics, né. Essa foi dos fatores, um de todos os fatores que a gente avaliou para ir para o Looker, né? Olhando a estratégia da DOTS, mais a estratégia de dados. Então, nós estamos nessa migração atualmente, né? Migrando atualmente o Tableau para o Looker. Obviamente que o Looker tem coisas que o Tableau faz de uma forma muito mais simples, e no Looker você precisa encontrar alguma solução de contorno ali, mas está indo muito bem, né? Acho que o ponto é que a gente está nascendo organizado, com governança de dados, governança nos KPIs oficiais da companhia, né? Então, aquele cubo que eu comentei que estava no Tableau, ele passa a estar agora no Looker, né? E aí eu consigo usar o Looker como um BI self-service, servindo esse dado, assim como eu fazia com o Tableau, fazer agora com o Looker, né? E outra, o Looker ele tem conexão nativa com BigQuery, né? Eu tenho uma performance muito maior no Looker, então eu consigo gerar ali bilhões e bilhões de linhas nele, ele vai se comportar muito bem. Então o Looker é muito importante para a estratégia de analytics aqui da DOTS, seja no BI Self-Service, seja para embedar o Looker em alguma plataforma interna que a DOTS está criando, né? E aí o Looker tem 2 formas de embedded, o iframe e a forma de API, né? E essas 2 formas são relevantes aqui para a nossa estratégia, né? Então a gente avaliou bastante esses fatores e, óbvio, centralizar isso numa ferramenta só. Então a gente tem aí no roadmap, né? Tableau, ClickView, Power BI, para serem migrados para dentro do Looker, e algumas coisas que estão ali dentro do Data Studio, né? Que a gente vê que é muito complexa, que está dentro do Data Studio, que não precisaria estar ali, que pode estar no Looker. E o que for mais simples, a gente vai manter ali no Data Studio, porque a gente acha que dá um combo interessante, ali, um misto dos dois interessantes. A gente pretende só manter essas 2 ferramentas de visualization aqui dentro da DOTS. Né? E está sendo uma experiência muito boa, muito importante, utilizar o Looker, ver a potência que essa ferramenta tem, né? E o quanto ela está ajudando aqui na nossa estratégia de dados. Acho que a palavra-chave é silos de dados, né? Essas outras ferramentas, né, são ferramentas também tops, né? Ferramentas, muitas das vezes, até líderes de mercado. Se a gente para ver Gartner, por exemplo, né, o Tableau, o Power BI. Mas o problema é que com essas ferramentas a gente precisava fazer a gestão, né, da base de dados dela, né? Popular os data sources, né, dentro dessas ferramentas, né? Então, cada ferramenta ali tinha seu cubo, né, tinha seu data mart, e isso acabava criando novamente um problema de silo de dados, né? A gente não tinha os dados, né, dessas ferramentas de BI num repositório único, né? E fazer direct query não era eficiente nessas ferramentas, né? Não seria uma solução viável. Então, com o Looker, a principal vantagem que a gente tem é esse poderoso modelo semântico, né, que ele fornece,
onde a gente cria ali todo esse modelo de dados, né, e faz as transformações necessárias, renomear campos, né, criar medidas calculadas. Você consegue fazer, inclusive, isso para diversas unidades de negócio. Então, cada unidade de negócio tem seu cubo ali, mas no mesmo projeto do Locker. Então, isso é muito poderoso e essa vantagem dele de ser uma ferramenta que trabalha totalmente ali em virtualização de dados, né? Então, a gente não precisa ficar criando esses silos, ficar extraindo o dado do Data Lake, do Data Warehouse. Todos os dados eles continuam persistidos no BigQuery e possibilita também o uso, por exemplo, do BI Engine, né? Então, é uma solução que casa super bem com o BigQuery e muito mais facilitado o uso, né, e gestão, né? Ela, por conta desse modelo semântico unificado, né, e de quebrar esses silos de dados, né, a gente passa a ter uma visão holística, né, de toda essa camada de BI, que não era possível com essas ferramentas concorrentes. E aí, com relação ao Gartner, que eu comentei também, né, o Locker, ele é líder ali segundo o G2, né, e quem é mais relevante para dizer, né, o que é melhor do que os próprios usuários, né, que é o caso sem desmerecer o Gartner, né, mas no G2 é muito mais input ali dos usuários finais, né. Então, é uma ferramenta sensacional e que tem sido muito promissora. E uma coisa que eu achei muito legal que vocês comentaram é sobre a parte de embedded, né? Essa parte de embedar os dashboards ou as informações dentro de aplicações é uma coisa que, pensando no longo prazo e na estratégia de vocês, acho que na estratégia de muitos que estão no cenário de apps e no cenário de atender as tecnologias mais transformadoras digitais, é bem bacana, né? Pensar nesse cenário de poder trazer uma plataforma embedada dentro do contexto, como você já trouxe, né, Lawrence? Falando, o Jonatas comentou sobre o embedded, né, da estratégia de vocês, e você comentou muito bem sobre a forma da utilização, os diferenciais do Looker, né, de uma forma que você consegue ganhar até mais centralização dos dados e não ficar duplicando os dados, né, ter uma raiz única ali de fonte de verdade. Isso é muito bacana que a gente ganha centralização, mas sem engessar os times, né? Cada time continua podendo trabalhar no seu modelo, redefinir fatos, dimensões ali, mas num repositório centralizado, né? Então a gente ganha a governança, mas sem perder a agilidade, sem perder flexibilidade, né? Isso é muito interessante. E com relação ao embedded, sim, né? O Locker é super robusto também, né, nessa parte de embedded. Então você consegue não só seguir aquela abordagem mais tradicional de iframe, né, onde você insere um dashboard, aí você consegue trazer todos os componentes do dashboard, né, filtros, enfim, todos os componentes gráficos ali do dashboard você consegue embedar numa página web, mas ele também tem recursos mais avançados através de APIs do Locker, né? Então, é muito interessante, muito poderoso o que você consegue fazer, né, com essas capabilities aí de embedding, né, do Locker. Ô Marcelinho, da próxima vez que eu for conversar com um cliente a respeito das nossas soluções analíticas, as nossas maneiras de dispor dados, exemplo, Looker, etc., acho que eu vou trazer o Jonathan e o Lawrence, porque eles estão ótimos como pré-venda, maravilhoso. Eu ia falar até exatamente isso, Dani, porque é nada melhor do que o exercício prático, né? Exato. E eles estarem vivendo isso na pele e poder fazer uma exposição disso, né? Exatamente. Muito feliz com o que vocês têm compartilhado aqui, mas não acabou, tá? Vamos agora olhar um pouco nesse nosso mundo de trabalho, que a pandemia também trouxe outra certa complexidade para a gente, e as empresas também tiveram que adotar o escopo de trabalho híbrido, agora um pouco mais presencial, mas ficamos remotos um bom tempo, etc. E a gente sabe da necessidade de, claro, se conectar para ter um trabalho muito mais colaborativo, e ele realmente está presente em cada um dos projetos que vocês comentaram, né? Vou fazer uma pergunta focada numa outra solução do Google, que é o Google Workspace. O antigo Gmail, que agora, depois de um tempo, foi repaginado em termos de nome, então vira o Google Workspace. Como que o Google Workspace tem impactado o sistema de trabalho da DOTS no dia a dia? Legal. É o nosso e-mail aqui da DOTS, né? É o Workspace. É claro que a gente olha com uma suíte muito maior, então, cara, o Sheets, a apresentação, cara, tem sido muito importante, né? A DOTS usa muito pouco agora qualquer outra ferramenta, seja para criar slides, seja para criar planilhas, majoritariamente está tudo na nuvem, tudo utilizando ali o Google Drive, né? Então a gente se compartilha documentos aqui, na maioria das vezes
tem uma pessoa ou outra que ainda usa os modelos mais de outras ferramentas, mas, sei lá, acho que 90% já usa tudo ali que está no Google, que o Google fornece. Eu mesmo, qualquer apresentação que eu vou criar, eu entro aqui no Google, naqueles três pontinhos que aparecem ali em cima, e abro, por exemplo, slides e crio uma apresentação. Se eu vou criar algum documento, eu crio um Sheets e já compartilho com quem eu quero, e a gente já começa a trabalhar de forma cooperada ali dentro daquele Sheets, dentro da apresentação, que isso não acontecia em outros lugares, né? Então, o Calendar, que é o calendário, a gente usa 100%, Meet é 100% do Google também, né? A gente quer criar, por exemplo, um formulário, a gente cria aqui também pelo Workspace. Então, acho que é a ferramenta principal aqui do trabalho, seja ele remoto ou não, tá? Porque, como você mesmo comentou, no modo híbrido que a gente está, né? A gente, mesmo presencial, a gente trabalha dessa forma, abre uma coisa, cada um vai fazendo ali da sua máquina, contribuindo, né, e cooperando e para a criação de um material ou alguma coisa do tipo, né? Então, eu diria que se a gente tivesse sem isso, a gente teria um problema muito grande aqui na Dodge, não só na área de tecnologia ou dados, mas cross-companhia, tá? Então, tem sido muito bom trabalhar dessa forma. A gente tem um monte aqui de eventos aqui, workshops que a gente cria internamente, e que isso é usado majoritariamente por todo mundo, assim, tá? E tudo isso sendo realizado no Google Meet, né? Então, a gente faz uso bastante, realmente, né, do todo o stack aí do Workspace, né? O Calendar também, então... Vou até aproveitar para compartilhar com vocês um atalho. Se vocês digitarem docs.new de novo, né? Você já vai abrir um documento novo, ou sheets.new vai abrir uma planilha nova, ou slides.new, ele já vai abrir direto se você tiver logado com a tua conta, ele já vai abrir direto ali, tanto no Workspace, funciona também na conta pessoal. Então, uma dica super bacana aí que dá para acelerar algumas ações aí. Boa. E aproveitando aí sobre todo esse contexto que a gente já conversou hoje, eu queria perguntar para vocês o que vocês diriam sobre esse contexto, né, de trabalhar com nuvem, para quem ainda não captou todas essas transformações e os impactos que a DOTS teve aí junto com esse trabalho com o Google Cloud. Isso são algumas perguntas que me fazem, né? Eu faço algumas mentorias em algumas outras empresas e algumas dessas outras empresas ainda não estão na nuvem. Cara, para mim é basicamente, infelizmente, o olhar que eu vejo é um retrocesso, né? A gente fica parado ali sem conseguir evoluir e aproveitar todo o benefício que a nuvem traz, né? Seja por replicação de dados, posso escolher a região que eu posso subir uma máquina, um serviço do Google. De fato, se você quer crescer, você precisa estar na nuvem, né? Do que estar num sistema on-premise, onde você tem que fazer as coisas mais manualmente ali, ao invés de você deixar coisas bem mais automatizadas e se preocupar menos, né? Cara, eu particularmente adoro serviços gerenciados, né? Eu já sofri bastante na minha vida passada em ter que gerenciar coisas, né? Eu sei que é difícil, aí olhando, óbvio, na perspectiva de dados, cara, eu tento nem criar esse GBD. Qualquer outro serviço que for autogerenciado, eu prefiro ir nele, porque, cara, vou criar um banco de dados, eu tenho que cuidar de índice, tenho que cuidar de lock, de tabela, tenho que cuidar de performance de query, mais um monte de outras coisas. Quando eu subo um serviço gerenciado, eu não me preocupo com isso, eu posso me preocupar com outras coisas, né? Enfim, acho que quem não está na nuvem ainda deveria reconsiderar, e obviamente de acordo com a estratégia de cada companhia, tem lugares que de fato ainda precisa ter o dado ali, por questão de segurança, entre outras coisas, mas para ter uma evolução importante, sadia, o melhor caminho é estar na nuvem, e obviamente que a Google Cloud vem fazendo um papel muito importante, até para quem quer começar a mexer mais com Advanced Analytics, a Google, em relação a outras empresas, nessa questão de Data Science, ela dispara assim na frente, né? Tem toda a questão lá do Vertex AI, Recommendations AI, muitas coisas ali do Google que a gente pode reutilizar, o Speecher, que você consegue traduzir, fala em texto, modelos pré-prontos, BigQuery ML, coisas que você não encontra em outras nuvens que você encontra no Google, e você pode começar a gerar
valor com modelos de machine learning para sua companhia, né? Então, até nisso, eu quero começar a trabalhar com essas coisas novas. Pô, sério que eu vou ficar mesmo ali num Hadoop, o cara super antigo, que eu tenho que ficar me preocupando com máquina? Cara, para mim não é o caminho. Sem falar que a Google é pioneira, né, em Big Data, né? Não só em Analytics, né, como o Jantos falou, mas se a gente para ver, a Google já faz Big Data, né, e, enfim, já tem produtos de Big Data antes mesmo de Big Data existir como termo, né? Se a gente pega lá os artigos, né, do Google File System, lá em 2003, né, ou os diversos papers que foram lançados sobre o DML, né, que é o core ali do que hoje é o BigQuery, né? A Google está muito à frente aí no universo de Big Data, né? Então, realmente, eu particularmente sou fã de carteirinha do BigQuery, acho um produto sensacional. E não só do BigQuery, né? Mas esse é outro ponto chave aí para diferencial, né, do Google Cloud, né? A qualidade técnica dos produtos, né? Nós temos na Google Cloud produtos super acabados e super avançados, né, do ponto de vista de engenharia, o que, né, não é questão de volume, né, de quantidade de produtos, né, mas da qualidade dos produtos que existem, né. São produtos super completos e avançados, né. Então, acho que eu diria que é o principal diferencial, né, e o pioneirismo, né, da Google Cloud aí, na área de dados, né, da Google como companhia, né, e do GCP como Cloud, esse diferencial aí na área de dados, né. Bom, gente, além da brincadeira que eu fiz, né, de pré-vendas, além de toda a pré-vendas que vocês nos ajudaram falando das soluções, falando do modelo de transformação que vocês adotaram desde o início, o uso de soluções Google Cloud, olha, Jonathan, Lawrence, foi realmente incrível. Muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Quero agradecer em nome de todos os nossos ouvintes. A gente fica muito feliz de ter a DOTS aqui, sendo representada por vocês dentro do nosso Google Cloudcast. Muito obrigado, certo, Marcelinho? Nossos agradecimentos estendidos. Realmente, o papo foi sensacional. A gente só tem que agradecer tudo que vocês compartilharam e realmente é bom ver clientes conseguindo utilizar bem e o Google ajudando essa parte da estratégia de negócio realmente. E a gente queria agradecer muito vocês por trazer tudo, compartilhar com a gente todas as informações, tecnologia, com o nosso público aqui. Graças a vocês e todos os nossos queridos ouvintes, todo mundo que nos escuta aí, que a gente pode continuar com os nossos episódios aqui do Google Cloudcast. Também quero agradecer aí a todos vocês, obrigado pelo convite, foi um prazer aqui compartilhar o Case Dots. Também aí me deixo à disposição aí se alguém quiser me procurar aí no LinkedIn para a gente trocar mais figurinhas. E obrigado mais uma vez, e do meu lado aqui é isso. É isso, pessoal. Agradeço pela participação e convido todos aí a acompanharem a gente nas mídias, né? Em breve nós devemos fazer algumas apresentações sobre o framework e essa abertura aí do projeto como open source, então acho que vai ser bem bacana. É isso aí. De cabeça na nuvem. E vamos começar a nossa primeira curiosidade de hoje, nosso De Cabeça na Nuvem. Vocês já ouviram falar da síndrome da vibração fantasma? Você já sentiu seu celular vibrar sem que tivesse chegado nenhuma notificação, nenhuma chamada, nada? Pois é, pessoal, a ciência explica isso. De acordo com alguns pesquisadores, isso pode ser chamado de síndrome da vibração fantasma. É exatamente isso. Isso acontece porque, segundo eles, o nosso corpo produz alguns hábitos corporais que ele mesmo aprende, da mesma forma que acontece com quem usa óculos, como eu, por exemplo. É possível que o corpo perceba sensações como o movimento da sua própria roupa, espasmos musculares, e ele acredite que isso seja a vibração do telefone. A gente vai passar depois o link para vocês dessa curiosidade, das próximas que estiverem aqui com a gente, mas isso veio de 10 curiosidades sobre o mundo da tecnologia que você não conhecia, dentro do Tech Tudo. E agora falando de Google. O que significa a palavra Google? De onde vem a palavra que dá o nome à empresa Google? Especial saber isso, né? Pois é, não existe uma informação concreta sobre o termo, mas a história que está por trás dela, né, acredita-se que se refere a um termo matemático incorreto chamado Google, que se escreve Googol. Ele é basicamente o número 1 seguido de 100 zeros, assim como 1000 é 1 com 3 zeros na sequência, sabe? Acredita-se que os criadores do Google queriam fazer uma referência a esse termo, mas ocorreu um erro na hora de escrever
e ficou Google. Google, G-O-O-G-L-E. Embora a pronúncia se mantenha a mesma, mas a maneira de se escrever seja diferente. Essa é uma das curiosidades que a gente trouxe à tona lá com os 21 anos do Google e foi publicada através do Canaltech, uma das nossas curiosidades aqui do Google Cloudcast, no quadro de Cabeça na Nuvem. Maravilha, encerramos aqui nosso primeiro episódio da terceira temporada do Google Cloudcast. Agradeço a todos, agradeço a todas por estarem aqui nos ouvindo até o final. Agradeço a Lawrence, ao Jonatas, pessoal da DOTS. Ficamos aqui com esse episódio, mas vem mais por aí. Muito obrigado. Lembrando, né, Dani? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, sugestões, elogios, googlecloudcast@google.com. Exatamente. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado, pessoal.